Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Histórias Fascinantes da Bíblia. Hoje vamos embarcar em uma jornada cativante para descobrir a notável história de como o apóstolo João desafiou as probabilidades, sobrevivendo à provação de ser fervido em óleo. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a quem ainda não se inscreveu no canal que o faça e nos abençoe com sua curtida. Dentre os 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Mas o último apóstolo a morrer teve um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também pertencia ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. João era pescador de profissão e seu pai era um próspero empresário do ramo pesqueiro. Como tinha alguns empregados, João seria o mais jovem dos 2 apóstolos, provavelmente com cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e, depois de um curto período, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, o caráter e a aparência de João. Em certa ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Provavelmente essa designação apontava para a natureza explosiva dos 2 irmãos. Isso indica que, normalmente, eles eram homens com emoções controladas, mas em certas situações a raiva logo se manifestava. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma aldeia samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os 2 irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Comovido pelo amor e grande lealdade que o apóstolo João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus, este lhe confiou o maior número de responsabilidades e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus e João estava presente. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, na época da transfiguração. E terceiro, durante o período em que Jesus estava no Getsêmani. Além disso, Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar da preparação para a refeição da Páscoa, ou a última ceia do Senhor. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe, após a ascensão. João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos quando Matias foi escolhido por sorte e foi numerado com os outros 11 apóstolos. João esteve presente no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, o que resultou na adição de 3.000 pessoas à congregação naquele dia. Após a morte de Estevão nas mãos dos judeus enfurecidos, surgiu uma grande perseguição contra a congregação em Jerusalém e os discípulos foram dispersos. Mas João, junto com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. À medida que envelhecia, João foi testemunha da crucificação, da ruína do majestoso templo e foi preso várias vezes porque sua pregação converteu dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei ficavam cada vez mais cheios de ódio contra João por sua fidelidade à causa de Cristo. Eles declararam que nada adiantaria contra os cristãos, enquanto o testemunho de João ressoasse nos ouvidos do povo, para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 depois de Cristo, o imperador romano Domiciano emergiu. Ele começou a exigir a adoração de sua pessoa como o próprio Deus. Isso fez com que Domiciano perseguisse os cristãos de forma sistemática, sendo o primeiro imperador a fazê-lo. Aqueles que se recusavam a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé diante das autoridades.
As virtudes dos apóstolos foram manchadas por falsas testemunhas que o acusaram de ensinar heresias e ser um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. Levaram João ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu servo fiel, e nem um fio de cabelo dele foi queimado, assim como preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Naquele momento a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador Domiciano, atônito com o grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa contra a vida de João. A mão do algoz, porém, recaiu sobre o apóstolo e, por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano e que apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, ainda funcionaria como uma espécie de prisão de segurança máxima na época. Os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar arduamente até a morte. Os inimigos de João pensaram que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas, para o servo de Deus, sua habitação solitária se tornou a porta para o céu. João tinha a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles recebeu instruções para transmitir às igrejas para sempre. Após a morte do imperador Domiciano, João pôde deixar a ilha de Patmos e voltar para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que, em seus últimos dias, teve que ser carregado para as reuniões cristãs. Muitos pastores e historiadores pregam e falam sobre esse milagre no caldeirão de óleo fervente, mas não há versículo bíblico que nos dê base para afirmar que João foi jogado no caldeirão de óleo antes de ser levado para a ilha de Patmos. Muitos pastores e historiadores pregam e falam sobre esse milagre no caldeirão de óleo fervente, mas não há versículo bíblico que nos dê base para afirmar que João foi jogado no caldeirão de óleo antes de ser levado para a ilha de Patmos. Seu tempo de serviço ao reino de Deus já havia passado. Embora banido do cenário de sua vida diária, ele não deixou de dar testemunho da verdade, mesmo em Patmos. Ele fez amigos e, acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. A sobrevivência miraculosa do apóstolo João explora a história notável de sua resistência. Segundo a tradição, ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso graças à intervenção divina. A narrativa se desenrola dentro do contexto da história bíblica, lançando luz sobre o importante papel de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu comprometimento duradouro com a fé cristã. Primeiro, a identidade e o papel de João. Conhecido como o discípulo amado, ele foi um dos companheiros mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento. Sua devoção inabalável a Cristo e a profunda compreensão de seus ensinamentos moldaram sua identidade como uma figura proeminente na comunidade cristã primitiva. Em segundo lugar, a aprovação alegada. A tradição conta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte sendo jogado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente ele saiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele. Em terceiro lugar, a intervenção divina. A narrativa enfatiza a crença na intervenção divina, pois a sobrevivência de João é atribuída ao milagre de Deus, semelhante aos relatos bíblicos de libertação miraculosa, como a história dos 3 hebreus na fornalha ardente. Em quarto lugar, a missão contínua de João. Após sua sobrevivência miraculosa, ele foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. O tema da sobrevivência miraculosa do apóstolo João resume a fé duradoura e a proteção divina, que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. A história de João serve como um testamento ao poder da crença e ao compromisso inabalável dos indivíduos com sua fé, mesmo diante da perseguição e da adversidade. Ao concluirmos nossa exploração da sobrevivência miraculosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus em face da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança.
inspirando-nos a confiar na proteção infalível do Senhor e na orientação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar com fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis.